Olá, bom dia. Agradecemos nosso Deus, mais uma escola bíblica dominical, onde estamos estudando a palavra do nosso Deus neste segundo subtema deste ano. O tema geral, servindo a Deus através da igreja local, e neste segundo subtema dando ênfase ao reconhecimento do valor das Escrituras, para que possamos servir a Deus com sabedoria e com entendimento na prestação do nosso serviço cristão. Nosso texto-chave tem sido Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados, até aqui em nosso segundo subtema deste ano, tendo como foco as Escrituras, nós observamos o Deus das Escrituras e a natureza majestosa da sua pessoa, olhando seus atributos de onipresença, onisciência, sensibilidade, onipotência e imutabilidade. O outro destaque foi a verdade que o Deus, o Rei Supremo, ele tem propósito de comunhão, de se relacionar com as suas criaturas, e o faz de muitas formas e maneiras, tais como o antropomorfismo e o antropopatismo, que são atribuições a Deus de elementos humanos: mão, pés, braço, ouvido, e sentimentos de alegria ou de tristeza. Todos estes modos de expressões de Deus, seja do seu amor, de suas ações, para a manutenção da nossa comunhão, da nossa relação com o nosso Deus, e também para que nós pudéssemos, como finalidade, conhecê-lo, temê-lo, adorá-lo, servi-lo e então desfrutá-lo. Hoje nós queremos prosseguir neste encorajamento na sua perseverança em confiar na palavra de Deus para orientar, para guiar e dirigir a sua vida, para que você possa servir bem a Deus na igreja local. O tema da lição em si é as Escrituras, a nossa única regra de fé e prática. Embora vivamos no século XXI, as Sagradas Escrituras não desfrutam da credibilidade que ela merece e que devia ter, uma vez que a incredulidade em relação a ela cresce. Esta é a grande verdade. Mas nós não devemos nos espantar com o avanço da sua negação, uma vez que foi profetizado, uma vez que as Escrituras nos mostram que seria assim o avanço da incredulidade. Nós temos Lucas descrevendo o evangelista, dizendo nos seguintes termos, uma forma retórica até: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Falando da incredulidade, do modo, da maneira que as pessoas estariam vivendo em relação à fé em Deus, a crença em Cristo e o que está relacionado a Ele. Inclusive, então podemos pensar na palavra de Deus, palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, eu quero que você abra no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir então do verso de número 10, porque aqui nós temos uma ênfase do apóstolo Paulo à Escritura como palavra de Deus. Então vejamos lá, vamos só pontuar para não ler todo o texto, mas seria do 10 até o verso 17, mas eu quero enfatizar o verso 16 primeiramente. A Bíblia
ou as Escrituras Sagradas, como estamos usando nestes estudos, dando ênfase à Bíblia como as Sagradas Escrituras. O verso 16, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura é a palavra de Deus e ela foi divinamente inspirada e é então o instrumento de Deus que nos habilita, que nos capacita para viver a vida cristã, instruindo, educando, corrigindo, redargando, exortando, nos fazendo sermos aquilo para o qual nós fomos chamados em Jesus Cristo. Bem, note ainda no versículo de número 14, que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Permanece na palavra de Deus, que tu aprendeu, e tu sabe que aprendeste de mim, tu sabe de quem aprendeu. E ele diz no versículo 15, desde a tua meninice, desde que tu eras pequeno, tu sabes as sagradas letras, as escrituras sagradas, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. Devemos permanecer nela. Ela é capaz de habilitar, de dar o entendimento necessário para a salvação em Jesus Cristo. Veja que ele também, nesse contexto da Escritura como palavra de Deus, capaz, habilitada, ele diz que também há um crescimento, no versículo 3, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O crescimento, então, o avanço do engano. E esta palavra, neste contexto que ele está falando, diz o verso 17, ela é exatamente dada por Deus, entregue a nós, para que, verso 17, o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído para toda boa obra. Amados, é neste sentido que observamos a negação da Escritura. Há, então, alguns que são chamados de racionalistas, que, entre vários deles, há aqueles que negam qualquer revelação divina, que não há revelação de Deus. Deus não separou homens, pessoas especiais, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para comunicar a sua verdade e a sua vontade e para registrar toda a verdade de Deus que ele separou, que ele habilitou os homens a registrarem para que chegassem até a sua igreja e fosse o manual para a nossa vida. Então, os racionalistas negam isto. Uma parte deles diz não há nenhuma revelação. Outra parte destes reconhece apenas uma parte das Escrituras. Esta porção, acho que talvez seja de fato uma revelação de Deus. Aqui não. Algumas pequenas partes são ou seriam de fato a revelação de Deus, mas não aceitam toda a Escritura como palavra de Deus, como acabamos de ler no verso 17. Porém, há ainda outros que são chamados de místicos. Este grupo alega que existem outras formas
de revelação além da Bíblia. Dizem eles que através de uma autorrevelação, né, de uma devoção, de uma consagração desta busca interior, há a possibilidade de receber diretamente da parte de Deus a comunicação da verdade adicional. Vejam só, uns negam totalmente, outros aceitam pequenas porções, alguns dizem, bem, há de fato uma revelação adicional e ela é recebida diretamente pelo indivíduo, dependendo da sua devoção, de sua consagração, ele recebe esta auto-revelação, esta verdade adicional diretamente da parte de Deus. Interessante, vamos ler João 16, onde é baseado esta ideia, João 16 e o verso 12, vamos ler o 12 e o 13, que usaremos o 13 também, João 16, 12 e o 13 diz assim, 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o pode suportar agora. Verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bem, amados, esta é a base de onde eles têm a ideia, por causa do versículo 12, que Jesus tinha muito a dizer, mas eles não receberam. E há a possibilidade de uma revelação adicional agora pela devoção. Para nós, isso tudo é heresia. A crença de forma geral da Igreja do Senhor Jesus Cristo, dos líderes, é a seguinte. Primeiro, que esta promessa, pensando em João 16, 12, ela se cumpriu pelo registro, né, o registro da Escritura do Novo Testamento. É quando o Novo Testamento foi escrito e então esta promessa de Deus ela foi cumprida. Toda Escritura inspirada por Deus. Então lembre-se que naqueles dias o Novo Testamento estava acontecendo, ele estava em andamento. E agora o Espírito Santo, ele inspirou os homens, separou pessoas, as quais ele operou pela inspiração, habilitando-os para registrarem, para falarem. A igreja primitiva, pelos apóstolos, eles usaram, o Espírito Santo usou os escritores evangelistas para registrar a escritura que chamamos do Novo Testamento. O Espírito Santo fez o registro através destes homens e revelou e mostrou o propósito de Deus, aquilo que há de vir, como diz o 12, sim, por exemplo, as palavras proféticas, que foi o Espírito Santo que deu, como João, na ilha de Patmos. Então, para nós, em geral, esta promessa foi cumprida assim. O Novo Testamento foi escrito. 2 Pedro 1, 20 e o verso 21 também vem nos ajudar a reiterar isto. 2 Pedro 1, 20 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não há nenhuma busca do homem para alcançar uma revelação adicional. Deus é que escolheu os homens e os inspirou para o registro das Escrituras que está em nossas mãos
Agora, lembre-se que é o Espírito Santo que inspirou, assim como o Velho Testamento, assim diz o Senhor, né? As Escrituras, elas são obra do Espírito Santo, da ação dele, como o apóstolo Pedro, ele no texto que nós lemos e um pouquinho antes ele vai falar disso também. Então é uma obra do Espírito Santo que inspirou homens e trouxe a nós o registro na habilitação destes homens, que está em nossas mãos, o Novo Testamento. Também, em segundo lugar, esta promessa se cumpre, aí nós podemos pensar no versículo 13 de João 16, que fala que ele nos guiará a toda a verdade. Ora, o Espírito Santo inspirou os homens, os escritores, para registrarem o Novo Testamento, e esse mesmo Espírito, que é o autor, o Espírito Santo, ele conduz os crentes, os salvos, a entenderem a verdade que já está revelada no Novo Testamento. Ele inspirou e ele agora ilumina a mente dos salvos para entenderem as verdades reveladas. Note aí 1 João, capítulo 2, e o verso 27 e o verso de número 20. 1 João 2, 27 diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Reitera aqui que o Espírito Santo é permanente, né, na igreja. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E o verso 20 volta, o verso 20 diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, o Espírito Santo de Deus nos ensina, ele nos instrui, ele nos capacita, ele nos habilita, ele nos dá o entendimento necessário, ele nos dá a iluminação. Há uma passagem interessante que eu acho que é bom de nós observarmos, que é a de Lucas, capítulo 24. Acompanhe comigo, Lucas, versículo 24. Lucas 24. Veja aí comigo o verso de número 27. Você conhece a passagem de Cristo com os discípulos em Emaús, no caminho de Emaús. E veja como é interessante. Veja Lucas 24, verso 27, nos diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus Cristo explicou, ele abriu as Escrituras para ele e mostrou, olha, desde Moisés e todos os profetas, Jesus foi abrindo o entendimento deles para compreenderem a verdade que ali estava registrada. Ele abriu a mente deles, ele iluminou a mente destes homens, destes discípulos, para compreender a verdade. E você vai lendo, chega no versículo de número 32, diz assim: e disseram uns um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Veja, ele abria, ele dava a entender a Escritura. E finalmente o versículo 45: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora, Jesus abriu o entendimento deles, revelou, mostrou o que a Escritura queria de fato dizer na sua aplicação. Deu a compreender a eles a Escritura.
o Espírito Santo inspirou as Escrituras e ele então habilita, ele capacita, ele ilumina o homem, o servo de Deus, o jovem, a serva de Deus, a criança que entregou sua vida ao Senhor. Pela iluminação ela vai compreendendo a palavra de Deus, compreendendo a palavra do Senhor. Deus vai abrindo a sua mente, vai abrindo a Escritura diante de si e vai dando a compreensão dela. Olha, um outro texto, meu querido, maravilhoso, é o texto de 1 Coríntios 2, o verso 9, que nos serve assim como uma preciosidade neste momento. 1 Coríntios 2, e o verso 9, veja só o que diz. Vamos lá, 1 Coríntios 2, e o verso 9. 2:9 diz assim para nós: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o que o apóstolo está dizendo, como ele enfatiza aí, é que o Espírito Santo é que revelou. Porque a Bíblia diz que quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos a unção, o selo do Espírito Santo, ou nas palavras do próprio do livro de Coríntios, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito que habita em nós, que inspirou as Escrituras, vai nos iluminar, como diz aí, vai nos ensinar a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque ele perscruta, como diz aí, a mente de Deus, ou as profundezas de Deus. Ele conhece e ele então ilumina a nossa mente para que a palavra de Deus se torne clara, se torne compreensiva, nós possamos entender a verdade de Deus. Que palavra tão maravilhosa a palavra de Deus, a Escritura Sagrada e a iluminação do Espírito Santo para você compreender esta palavra, porque você tem a unção, porque ele lhe ensina. Lemos lá 1 João 2, verso 27 e o verso 20, você é ensinado por ele, você que está em Jesus Cristo, se ele é o teu Salvador. Finalmente, meus amados, há um último erro que queremos considerar aqui, que é o crescimento, é o erro em crescimento de concluir que a igreja e não a Bíblia é a autoridade final na revelação, como se a Bíblia fosse incompleta. A verdade é que a Bíblia diz que ninguém pode nem acrescentar nem tirar, tanto diz no Velho Testamento como diz no Novo Testamento também, como em Apocalipse. Não posso acrescentar, com a penalidade de se fizermos isto aí. A Bíblia não é incompleta, ela está completa, perfeita. Ela já está em nossas mãos e não temos nenhuma revelação adicional que necessitamos. Ela está completa. Por causa de textos como de João capítulo 20, o verso de número 30, alguns querem dizer que a igreja detém alguma coisa de revelação adicional, como se tivesse brecha para esta ideia desses versos aqui. João 20, veja o verso de número 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Mas parece que se esqueceram do 31. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ah, não, há muitos escritos, alguma coisa que não foi registrada, está com a igreja. Deus tem a igreja tem esta guarda, por isso ela tem autoridade, ela recebe esta revelação adicional. Não há autoridade na igreja em matéria de fé. A autoridade é da Bíblia. Ela, como dissemos no início, é a nossa única regra de fé. Ela é o padrão para a nossa vida, para avaliar a doutrina e a conduta humana. Ela tem este propósito de comunicar a natureza e a vontade de Deus ao ser humano, a nós, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados através da Escritura. A autoridade final é da Bíblia, é das Sagradas Escrituras. Não há igreja que detenha autoridade final em questão de revelação. O capítulo 21, 25 de João, também diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais foi escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. Na igreja, nenhuma igreja tem escritos daquilo que foi registrado, como se fosse esta revelação adicional, ou está recebendo novas revelações diretamente de Deus. Toda revelação está aqui e ela mesmo afirma que não se pode acrescentar nem tirar. Aliás, falando do Evangelho, do Novo Testamento, especialmente, está escrito em Gálatas 1, 6 e 9, nosso último, um dos últimos dois textos aqui para nós, é Gálatas 1, 6, 9, vem dizer que o Evangelho é a palavra de Deus que foi entregue pelos apóstolos, os representantes oficiais de Deus, e não pode nada vir diferente disto, não acrescentar mais nada. Gálatas 1,6 diz assim: maravilha-nos que tão depressa passardes daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, maldito. Não há nada diferente que pode ser anunciado, porque o que Deus queria nos entregar, Ele já nos entregou. Qualquer coisa fora disto, não, foi o anjo que trouxe, seja maldito, né? Nós já temos a revelação completa de Deus, não há nenhum acréscimo mais à palavra do nosso Deus. Veja Apocalipse capítulo 22, o último capítulo, e verso 20, verso 19, aliás, 22, 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente: cedo venho, amém, vem Senhor Jesus. Nada de tirar, nada de acrescentar. Você tem a palavra de Deus em suas mãos. Esta é a palavra do Senhor. Não é uma parte dela. É toda ela, toda a Escritura. Velho Testamento e Novo Testamento é a palavra de Deus. Não há revelação adicional. Ninguém está recebendo nenhuma revelação. Não há profetas de plantão recebendo revelações adicionais em nosso tempo. Deus entregou, inspirou homens para este trabalho, para este ministério, para esta obra, e ela está completa em nossas mãos, as Sagradas Escrituras. Meu amado, guarde esta palavra preciosa
como um grande tesouro em seu coração e ela irá salvar a sua vida. Deus te abençoe. Obrigado a nosso Deus por mais esta oportunidade nesta escola bíblica dominical de aprendermos mais um pouco do valor desta palavra e nos motivarmos a defendê-la, porque há uma crescente incredulidade quanto a ela. Não caia nessa. Sirva a Deus e a Escritura esteja em primeiro lugar, porque ela é a carta de amor de Deus para você, para lhe guiar e orientar a sua vida. Deus te abençoe, bom dia, até a noite, na adoração ao nosso Deus. Amém.